Olá! Essa semana estivemos vivendo sobre a regência espiritual da Parashá de Hayei Sara, a vida de Sara. Nossa matriarca maior, a primeira das 4 matriarcas de Israel, esposa de nosso querido pai Abraão, e que, aos seus 127 anos de vida, chega então a sua morte, e essa Parashá segue-se a partir desse acontecimento. Sara viveu muitos anos com nosso pai Abraão. Além de esposa, Sara era também sua sobrinha e irmã de Ló, também sobrinho de Abraão. Sara era estéril e durante boa parte de sua vida trouxe em si a dor de não poder dar um filho, um herdeiro ao seu esposo amado. No entanto, nunca fora abandonada por seu marido por causa disso. Avraham Avinu, apesar de todo o seu desejo de ser pai, foi fiel à sua mulher até o fim de sua vida. Mulher essa com quem ele compartilhou os momentos mais difíceis de sua trajetória, desde sua saída de Ur dos Caldeus com seu pai, depois de Haram, quando seguiu com ela para a terra de Canaã, e até os últimos dias de sua vida. Sara chegou ao ponto de entregar a Avraham Avinu sua própria escrava, para que ele pudesse ter um filho com ela. Sara confiava em si mesma. Sara confiava no amor de seu marido para com ela. Sara confiava em Deus acima de tudo. A atitude de Sara pode parecer estranha para os nossos dias. Quem, dentre nossas mulheres, teria coragem de dar o passo que Sara foi capaz de dar? Considerada louca por muitos, sábia por alguns, o fato é que com essa atitude, Sara mostrou ser incontestável o amor que tinha por seu esposo. Paralelamente a isso, vemos em nosso pai Abraão um profundo respeito pela sua mulher. Quando ocorreu daquela mesma escrava que tinha sido oferecida por sua esposa tornar-se um entrave entre ele e sua mulher, um entrave no seu casamento, Abraão ouviu a voz de Deus após ter aconselhado-se com o próprio Eterno e mandou seu filho Ismael embora e também sua concubina Agar, com quem tivera esse filho. Nosso pai Abraão amava sua mulher. E é sobre esse assunto que eu gostaria de meditar com você nesse vídeo de hoje. Nossos sábios nos explicam que o casamento é aquilo que há de mais precioso na história judaica. No livro do profeta Malaquias, nós lemos assim, no capítulo 2, verso 13, o texto que diz: Ainda fizeste isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha para a tua oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Não fez ele somente um, sobrejando-lhe espírito? E por que somente um? Buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher de sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio e aquele que encobre de violência a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. A deslealdade com a qual Deus está se referindo aqui
vai além de uma relação extraconjugal. Deus não está falando aqui especificamente do fato do homem trair sua mulher com outra mulher. O principal problema aqui, nesse texto, considerando o período histórico e cultural a ser investigado, é o divórcio. Naquela época, se o homem quisesse ter uma segunda esposa, isso poderia acontecer. Logo, ele não precisaria de uma traição. Nosso pai Judá, por exemplo, mesmo tendo se envolvido com uma mulher da rua, quem ele pensava ser uma prostituta, no entanto, seu maior pecado não teria sido esse, mas o fato dele ter agido com deslealdade para com sua nora. Neste caso aqui, o que Deus está falando é contra a atitude de alguns homens dessa geração que casavam com suas mulheres nos dias de sua mocidade, tinham filhos com essas mulheres e, quando elas envelheciam, utilizavam-se da permissão dada pela Torá para que nos divorciemos de nossas esposas quando achássemos nela algo que não nos fosse agradável, entendendo este não agradável como simplesmente o envelhecimento dela ou a perda de sua beleza. Desta forma, a repudiando para poder casar-se com uma mulher mais jovem. Essa é a deslealdade que Deus está colocando aqui. Nosso pai Abraão permaneceu com sua esposa até o fim de sua vida. Abraão poderia ter casado-se com outra mulher, como fez Elcana, marido de Hana, mãe de Samuel. Elcana tinha outras esposas e isso não foi encarado como errado. Abraão poderia ter feito o mesmo e ter encontrado uma outra esposa com quem pudesse ter filho, mesmo amando Sara, sua mulher. E isso não seria considerado na época como nada de errado. No entanto, o amor de Abraão por Sara era um amor completo. O que Sara sentia por Abraão e o que Abraão sentia por Sara era muito mais transcendental do que uma paixão humana. Suas almas estavam ligadas nos céus. Eles tinham a presença de Deus entre eles. Eles eram perfeitamente harmoniosos. Muito mais ainda, quando Deus colocou uma letra de seu próprio nome, a letra Re, que significa vida, no nome de ambos personagens. Avram virou Avraham, Sarai virou Sara. Essa harmonia que Deus plantou entre eles possibilitou a geração de Isaac posteriormente. Mas mesmo antes disso, Sara mostrou ser cúmplice de seu marido. No caso colocado aqui, já explicado aqui, ocorrido no Egito, preferiu mentir e se passar por não esposa de Abraão do que colocar a vida de seu esposo em risco. O casal Sara e Avraham talvez seja de todos o casal bíblico de maior exemplo para nós. Nenhum amor que eu possa encontrar nas Escrituras Sagradas podem representar um amor maior do que o amor de Abraham por Sara, ainda em sua velhice. Eu gostaria de terminar a meditação de hoje com um texto que se encontra no livro dos Provérbios, no capítulo 5, verso 18 em diante, que diz: Bendito seja o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-se os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te para sempre com suas carícias. Por que, filho meu, andaria cego
pela estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele considera todas as suas veredas. Que o Eterno possa conter o nosso espírito, conter nossos instintos e nos ajudar a viver uma vida justa, a sermos leais às nossas esposas e as esposas possam ele encontrar a mesma cumplicidade que ele encontrou em nossa matriarca Sara. Shabbat Shalom a você.